Bom dia. Estamos bem? Graças a Deus. Gosto muito de estar aqui hoje e ver-os todos. Como foi a semana? Correu bem? Bem. Pronto. Temos uns anúncios. Primeiramente, aula da tarde, a partir das 15 horas. E quarta-feira, o tempo de oração às 20h30. Honestamente, se é bom olhar para todas hoje. Há uma semana sem vir para aqui, às vezes torna-se como um século. e é bom sempre estarem unidos. Praticamente isto já é como uma família nova. E pronto. E para acabar, antes de dar o passo para a oração, queria ler aqui um pequenino versículo. É só de Coríntios 2, capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Durante a semana, foi para mim este versículo importante, porque consegui cumprir algumas coisas, alguns objetivos, e é sempre bom, graças a Deus, sabes que conseguiste alcançar estas coisas, porque sempre Deus está contigo e nunca deixes de cair. Uma coisa, me esqueci. Alguém quer compartilhar alguma benção, alguma petição? Sempre é importante. Sim, uma benção que tínhamos estado a orar para a minha sobrinha, para que ela podia chegar aos Estados Unidos. Chegou! Alguém o teste de Covid ficou negativo e ela chegou, mas não há tempo para ver a sua avó antes que ela não fez. Mas chegou a estar com os pais agora e outros familiares. Bem, mais alguém? Sim. Semana, dia 12, o meu irmão, mais a minha cunhada, vão sair do Brasil para vir para cá, para Portugal. Que bom. E peço aos irmãos que ajudem em oração para que dê tudo certo na imigração, que não aconteça nada de ruim. Boa. Graças a Deus. Mais alguém? Continuamos a lembrar da Enzo, que perdeu a irmã no domingo passado. E também ela agora está a trabalhar num restaurante, que o horário fica muito difícil com as filhas. Então, que Deus opera e souber alguma coisa que Amém. Mais alguém? Outra benção. Claro. Hoje mesmo fazemos 22 anos em Portugal. Boa. Eu tenho a certeza que vão ser muitos e muitos anos mais, com mais membros e uma igreja maior, que sempre buscamos. Eu fui vacinada com a segunda dose da Pfizer e correu tudo muito bem. Boa! Mais alguém? Não? Ninguém? Pronto. Boas notícias quanto à irmã na Espanha, a Carolina Waters. Está em casa, está a progredir. Tem sido mais de 3 meses, agora não, mas ela está a melhorar, mas é muito fraca e perdeu muito músculo e tudo isso nesses meses. Então, que a sua petição para nós, da filha, que pode comer e ganhar um bocado mais do que precisa. Ontem tiveram que levar ela à emergência outra vez. Maravilha. Se tem outra infecção, então está, mas voltou a casa com antibióticos. Não tiveram que internar. Bom, graças a Deus. Mais alguém? Não? Pronto. Eu vou pedir ao meu irmão, Juan Carlos, que faça a oração do início do culto.
Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por este dia, obrigado pela bênção de estar aqui congregados no teu nome. Abençoamos o teu nome, só tu és digno da honra, a glória e o honor, Pai. Obrigado por nos ter escolhido pela sangue do teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pela bênção de cada irmão, pelo teu agir em meio nosso. Obrigado pelo que teu Espírito faz em meio nosso. Une-nos por meio do teu Espírito Santo, Pai, na vida de cada um. Pedimos que abençoe aos irmãos necessitados de trabalho, de saúde, e que tu nome seja glorificado. Pelo nome de Jesus pedimos estas coisas. Amém. Amém. Pronto, já. E agora nós temos o tempo ou aula para as crianças. Como professora da Raquel e professora Denisa. Ok. E agora? Bom dia a todos. E agora nós temos coisas um pouco diferentes hoje. E Pamela, eu tenho água aqui. Tá bem? Para beber. Ela foi um pouco zangada comigo porque o outro copo tem Coca-Cola. Um lado Coca-Cola, o outro lado água. Ok. Para continuar com o nosso estudo do Velho Testamento, as diferentes histórias do Velho Testamento, porque há muitas histórias no Velho Testamento. Quando ler pela Bíblia, começa em Gênesis até Malaquias, o Velho Testamento, encontramos histórias estranhas às vezes. Mas para hoje, nós temos Elias e a viúva. Sim? Pronuncia? Viúva. Então, nós precisamos da nossa Bíblia. E 1 Reis, capítulo 17. E não este momento, mas um pouco tarde, nós precisamos ler a última parte desta história, porque nós precisamos de todas as informações. Então, se é possível, preparar para isso. 1 Reis, capítulo 17, mais ou menos este capítulo. Mas não preciso para o início parte. E agora, mais coisas para lembrar antes deste estudo. Parte do contexto. A altura desta história foi depois a altura dos reis. Okay? Nós temos o dilúvio, e depois isso Abraão e Jacó, e depois isso os israelitas dentro do Egito, e Moisés, e passa a altura dos juízos, e depois isso mudar para a altura dos reis, David, Salomão, esses homens, e depois isso, os diferentes reis e o reino dividir em duas partes. E nós temos o reino do norte, Israel, e o reino do sul é de Judá e Benjamim. E nós estamos entre esta altura, os reinos estão em dois grupos, e a altura do rei Acabe e Jezebel? Sim. E foi um mau tempo, porque às vezes durante estes séculos nós temos bons reis e maus reis, mas mais ou menos para Israel, muitos foi mau. E isso foi a altura dos profetas. E alguém lembra o que é o profeta? O profeta é a palavra de Deus com pernas. Então, no início desta altura, a palavra de Deus passa para os homens e homens andar para o local, e isso é a palavra de Deus. E depois, através do tempo, escrever isso, e nós temos os diferentes livros do Velho Testamento. E agora, vamos começar com esta história de Elias e a viúva. Nós precisamos começar com os primeiros versículos 7 até 12 para começar a nossa história. Tá bem? Vocês estão prontos? E agora, vamos começar com este lado.
Ana Paula, pode ler isso para nós? E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarapta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarapta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E o próximo versículo diz, o profeta diz: vai fazer isso, mas não para a família, para mim. Pois. Ok. E depois disso, Deus vai fazer mais comida para ti. Um pouco duro. Isso é nossa última comida e depois disso morte. E agora eu preciso fazer isso para ti. Exatamente. Ok. E agora, precisamos compreender o contexto desta história, estes versículos. O contexto entre o nosso papel. Israel está a sofrer uma seca horrível. A seca iria durar por volta dos 3 anos e meio. Nós temos essas informações em Lucas 4:25. Deus enviou o profeta Elias para uma viúva para o matar. Deus enviou Elias para a hospedagem e mantimento. Isto foi depois os corvos iam trazer comida da mesa do rei Acabe. Lembra esta história? Então, isso foi antes, como viúva, como esta mulher. Ele enviou esta mensagem para o rei Acabe e ele desapareceu para ficar perto deste pequeno rio. E cada dia, a comida que foi lá em cima da mesa do rei, os corvos entrar e passar para Elias. Mas ele muda para este local porque não há água. Essa seca foi horrível. E agora Deus diz, ok, novo local é esta cidade com esta mulher e o filho da mulher. Mas depois a ribeira também se secou. Então Deus enviou Elias para uma cidade na costa e para uma viúva. É importante notar que Deus enviou esta seca como julgamento. Então Israel fica debaixo deste julgamento. Vamos olhar para esse julgamento primeiro e depois falar um pouco sobre o profeta e depois isso para a viúva. Então, 3 coisas muito simples, não é uma lição muito comprida. Então, a primeira coisa é julgamento. Tudo começa por causa deste julgamento com Israel. Então, nós precisamos lembrar e analisar o propósito de Israel. O que foi o propósito de Israel? O primeiro é para adorar a Deus e obedecer a Deus. Deus tem esta reunião com Israel. Vocês têm a minha lei, todas as festas e tudo isso, e vocês estão entre esta terra, debaixo da minha proteção.
E vocês só precisam obedecer essas coisas e eu vou abençoar. E o propósito é para apresentar um testemunho para os outros. Isso mais ou menos é a responsabilidade de Israel. E agora, Êxodo fala sobre isso. Então, próximo, Luís Miguel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é um dos propósitos de Israel. É uma nação particular debaixo da autoridade de Deus. Israel só precisa obedecer os mandamentos. E isso é um grande sistema dos leis e isso, mas também as festas. Há 7 diferentes festas e cada festa tem o tema que fala sobre Deus e glorificar a Deus. E tem uma festa especificamente para celebrar os dias quando eles foram entre o deserto para 40 anos. E comida e água e tudo vem de Deus para 40 anos. Então, só precisa participar como nação com estas coisas. Não é uma coisa muito complicada. É bom. Em Estados Unidos nós temos um dia como muito similar a isso, um dia de graças. Então, originalmente foi esta atitude, um dia cada ano, todo o país para fazer uma jantar, uma celebração e dar graças a Deus. Para viva, para comida, para tudo. Então, isso foi a responsabilidade de Israel, fez a mesma coisa. E também nós temos o sistema de sacrifícios. Os sacrifícios têm muitos diferentes sacrifícios para diferentes coisas, mas um mais importante para cada ano é um sacrifício para a nação, para falar sobre os pecados da nação. Isso foi a parte, para lembrar, nós somos pecadores. E como nação, nós somos pecadores. E nós precisamos do relacionamento com Deus. E nós precisamos reconhecer isso. E o sacrifício é para pecados da nação. E cada ano o sacerdote fazer este sacrifício e entrar o templo, o tabernáculo, e deixar o sangue deste sacrifício lá em cima da Arca da Aliança. Chama-se Arca da Aliança porque é o contrato entre Israel e Deus. Muito importante. Então, Israel só precisa fazer estas coisas, só precisa obedecer. E a próxima coisa foi um exemplo. Isaías. Então, Jéssica, podes ler isso para nós? Então, a máscara e a roupa, tudo está em mesma cor e bom. Pois. Disse mais: pouco é que sejas o meu ser, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. Outra coisa é muito importante para Israel, quando Israel obedecer e ter esse relacionamento com Deus, esse é muito óbvio para as outras nações, volta de Israel para o resto do mundo. Então, Israel, tu tens a responsabilidade para dar um exemplo para os gentios e para mostrar a salvação de Deus. Muito importante. Então, mas o que aconteceu? Israelitas, através do tempo, isso é cada ano a mesma coisa. Nós precisamos entrar e fazer esses sacrifícios e festas e, pois, essas coisas custam muito.
E como dízimo e tudo isso para suportar o tabernáculo e os levitas e isso, é um pouco complicado. E às vezes os sacerdotes não são bons. Alguns desses sacerdotes são muito mal. Lembra a história durante a altura do Samuel? O sacerdote antes de Samuel foi muito bom, mas os filhos foi horrível. E Deus diz, ok, um tempo no futuro todos os filhos morrerão por causa eles são maus. O povo de Israel conhece isso. Eles conhecem essas coisas. Então é um pouco difícil para celebrar quando os líderes são muito mal também. E agora Samuel foi muito bom. Mas também os filhos de Samuel têm problemas. E então, com estes problemas e também através de cada gerações, isso é chato. É mais fácil, como nossos vizinhos, como os ídolos e isso. Vamos glorificar esta. É muito mais fácil. Então, Israel, pouco e pouco, cada geração mudar mais longe de Deus. E, finalmente, Deus diz, nós temos uma aliança aqui. E vocês receberam os bênçãos por causa disso. E agora, vocês estão muito longe. Eu não posso continuar com isso. Então, enviar julgamento. Então, vamos ao versículo que nós queremos olhar. É Salmo. Está lá. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e olhou e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os bailins. Obadias foi o segundo homem com autoridade debaixo do rei de Israel. Ele foi uma crente. Ele tem respeito para Deus. Mas Acabe, o outro rei, não. Então, isso foi o problema. E o problema é exatamente por causa disso, deixar os mandamentos. Israel não queria celebrar e respeitar os mandamentos de Deus. Então, agora tem outro versículo que é muito interessante. Como isso funciona. Isso parte do nosso estudo no quarta-feiras. E agora, Norma, pode usar isso para nós? Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, que a sua grandeza é escrutada. E uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Agora, uma geração louvarei as tuas obras e a outra geração anunciar as tuas proezas. Então, esta ideia, cada geração lembra as obras de Deus e ensinou estas coisas com a próxima geração. Tem esta responsabilidade para voltar em frente do tabernáculo como reunião de Israel e lembrar e celebrar Deus. Diferentes culturas têm diferentes obras grandes que passam para uma geração para a outra. Compreender cada cultura tem coisas magníficas sobre a cultura e faz como se diz, monumentos? Monumentos para lembrar estas coisas, não é? Então, ele não quer fazer uma influência, ele quer pensar sobre diferentes
diferentes países e o que é a primeira coisa para entrar na sua mente. Tá bem? Quando mencionar sobre, por exemplo, eu não quero fazer uma influência, mas quando pensa sobre o país do Egito, o que é a primeira coisa que é entrar na sua mente? O quê? Exatamente. E cada geração está lá em frente de todo mundo. Então, nós construir essas coisas. Lembra o faraós e o país foi grande. Grandes monumentos. Ok, boa, isso é bom. Próximo coisa é, por exemplo, o Império Romano. Qual é a primeira coisa para entrar na sua cabeça? O quê? Bom. Vocês são muito bons. Isso. E também, pois isso foi a glória do Império Romano. A cidade de Roma e os edifícios. E nós temos essas coisas todo lado da Europa. Nós temos pontes em Portugal que ainda está lá. 2000 anos. O Império Romano tem esta glória sobre os edifícios e monumentos e tudo. E agora, próximo. Vamos pensar sobre a França. Buda? O que é a primeira coisa sobre a França? Isso. No início, os cidadãos da França não gostam disso. No início. Eles dizem, isso é feio e só têm uma ideia para ficar lá para 10 anos e eles construíram isso para uma celebração. E dizem, pois, é horrível, não gosto. Então, quantos anos precisa ficar lá? Mas agora, ninguém pode pensar sobre a França sem esta coisa. E agora, quando nós pensamos os monumentos, grandes obras da China, por exemplo, o que pensa? Pois, sim, é uma grande... Ok, talvez isso. Ok, bom. Isso é interessante porque é uma coisa que os homens construíram no planeta e nós podemos identificar isso no espaço. Nós podemos no espaço. Exato, é isso. Então, os astronautas, podes olhar pela janela da estação lá e, os muros da China. Então, é uma coisa, é incrível. Mas, isso funcionar por alguns anos, mas é interessante. Não funcionar durante uma altura foi muito perigoso e tem o exército um lado do muro e o portão. E por causa do problema entre o general e a mulher, esta porta foi aberta quando precisa mudar durante esta guerra. Não funcionar por causa de um conflito entre o homem e a mulher. Pois, é verdade. Então, essas coisas. E agora, quando nós pensamos sobre Israel, qual é o monumento? Qual é o grande obras nós podemos falar e passar para a próxima geração? Há edifícios? O Muro das Lamentações? O quê? O Muro das Lamentações? Lamentações? Pois. Quando nós pensamos sobre Israel, qual é a coisa que fica dentro da sua cabeça? A Bíblia. E mais? O povo escolhido de Deus. O quê? O povo escolhido de Deus. O povo de Israel? Sim. Até hoje em dia, tem uma luta entre este mundo e a terra e Israel. E todos, esta luta, pois, Israel pensa, a terra é da propriedade de Israel por causa de Deus. Até hoje em dia, quando nós pensamos sobre Israel, pensar sobre Deus. E quando pensar sobre Deus, também Israel.
o testemunho deste relacionamento continuar até hoje em dia. E nós temos a Bíblia, pensa Israel, e os caracteres dentro da Bíblia, Moisés, David, Salomão, até hoje em dia. Qual é o monumento de Israel? Bíblia e o relacionamento com Deus. E os diferentes homens de fé. Israel tem a responsabilidade para passar estas coisas para próximas gerações. E quando Israel não queria participar entre a celebração e os mandamentos, e andar um pouco mais longe, isso é muito perigoso para este relacionamento. E este relacionamento é muito importante porque é o testemunho para o mundo. Então Deus, julgamento, volta. Mas Deus, isso é muito chato e custa muito. E as obras foi muito passado. Só uma lembrança sobre as coisas que tu fez e milagres que tu fez antigamente. Passa. Ok, então nós temos o julgamento desta seca para identificar o problema e dar uma oportunidade para a palavra de Deus com pernas, os profetas para anunciar. Isso é o problema. Deus está zangado com vocês e precisa voltar à presença de Deus e respeitar os mandamentos e sacrifícios e tudo isso. Em frente do rei. E agora, vamos falar sobre o profeta Elias. Então, quem é este homem? Quem é o próximo? Juan Carlos, pode ler isso para nós? Então Elías, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuya faz estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, sino segundo a minha palavra. Então, este julgamento começa com a palavra de Elias. E por causa disso, nós temos entre o nosso papel aqui, o 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, quando Elias ficou em frente do rei Acabe, está aqui escrito, e sucedeu que, vendo Acabe e Elias, disse a Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então, tu é o problema em Israel. Tu é o homem que faz tudo isso. Elias, durante esta altura, não foi muito popular. Porque a mensagem foi um pouco duro. Israel, vocês têm pecados. E este está aqui por causa do seu pecado. E o rei não queria ficar na presença de Elias. E durante esta altura foi muito mal para os profetas, porque por causa deste problema entre o povo e às vezes Deus, o povo matou os profetas. Então, porque é que Elias era o perturbador. Acho que sim. Elias transmitiu a palavra de Deus. Ele falou a verdade. Os problemas de Israel são resultado do pecado do rei. E o rei guia o povo, e o povo agora tem o mesmo pecado. O rei Acabe e da sua família. Eles se afastaram de Deus e levaram Israel para Baal. A falta de chuva foi para chamar a sua atenção. Como sabemos que estás a falar por Deus? Se não chover,
souberão que Deus é o autor das minhas palavras. Então, isso foi a situação com os profetas. Porque muitas pessoas podem dizer, eu sou um profeta e isso é futuro. Mas isso foi como Elias disse, isso é a palavra de Deus. E por causa, para vocês acreditarem em minha palavra, até eu disse, pode chover, Israel não vai receber chuva. E ele saia. Isso continuou para 3,5 anos. E durante esta altura, cada ano, quando as famílias faltam de comida e tudo isso, vai ficar mais zangado e mais zangado com Deus ou com Acabe, o rei. Então, às vezes, os profetas não são muito papalados. E agora, Neemias. Próximo versículo. Helena, podes ler isso para nós? Porém, se obstinarán y se revoltarán contra ti y lanzarán a tu ley para atrás das suas costas y matarán os teus profetas que protestaban contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Acho que eu gosto mais da ideia para ficar um pastor durante o Novo Testamento em vez do profeta durante o Velho Testamento. Porque talvez seja uma mensagem e vocês não gostam da mensagem e matar o pastor e vamos procurar o novo. Então, isso é uma má situação para os profetas. Nós não compreendemos quantos diferentes profetas que nós não conhecemos e a Bíblia não explicar, mas a Bíblia fala sobre isso, que provavelmente foi mais profetas misturados com o povo e estes profetas dizem alguma coisa e o povo não gosta, matar. Então, mas um dia, mas julgamento por causa disso. Então, os profetas não foi muito popular, mas também os profetas costumavam ser muito direito e às vezes não era muito feliz. Os profetas. O problema não é exatamente todo o povo. E às vezes os profetas foi um pouco duro, muito direto. E a mensagem, e às vezes, um pouco zangado. E quando alguém está muito zangado, às vezes é muito difícil para ouvir a mensagem. E compreender isso. E nós temos um exemplo disso como Jonas. Jonas é um bom exemplo, um profeta que é talvez um homem difícil. E agora, quem pode ler isso? Vamos voltar aqui. Pastor Scott. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O primeiro parte, Jonas foi um pouco zangado com Deus e diz, isso razão no início, quando ele não quer sair da minha terra, porque ele compreendeu a sua misericórdia, e eu não quero esta misericórdia para esta cidade. Então, é uma luta com Deus, é um pouco zangado com Deus. E depois, no fim, ele diz, eu não quero viver. Eu não quero continuar com este ministério. Ele não é o único profeta como isso. Nós temos o desejo de desistir e morrer não foi somente a Jonas. Elias tem a mesma atitude, primeiro capítulo 19, versículo 4, e Jeremias, também o outro profeta,
Também não queriam morrer em vez de continuar com o ministério do Senhor. Então, nós temos esta ideia, os profetas são santo e perfeito e pois precisa respeitar, e sempre homens com um espírito calmo, e isso nós precisamos fazer. Não. Alguns desses homens foram um pouco duro e zangado e compreender às vezes porque o povo tem uma confusão com a palavra de Deus. Quando tem um profeta um pouco zangado. Imaginar Jonas que passa pela cidade e pregar como atitude. Todos vocês precisam queimar no inferno. Eu não queria ficar aqui e pregar em frente de vocês. Mas Deus diz, precisa arrepender. E passa 3 dias e passa pela cidade, zangado com Deus e pregar. Imaginar o povo, o homem muito estranho. Mas é a realidade. E finalmente ele foi ao lado da cidade, com uma vista da cidade, sentado, zangado com Deus. Ok, Deus. Está feito. E agora, 3 dias. Eu estou pronto para... Eu tenho uma boa vista para olhar a cidade quando tu destruir tudo. E Deus diz, não. Por quê? Toda a cidade arrepender. E Jonas. Ok, está bem. E Deus tem essa conversa com Jonas. Por que está zangado? São homens. Os seus irmãos. Humanidade. Isso é bom. Isso é a responsabilidade e propósito de Israel. Sim, mas... Ok. Então, não sempre o problema com... mas a sua mensagem para o viúva foi muito direita. Sou o servo de Deus e Deus quer que me des a tua última refeição e que me provas hospedagem. E Ele irá te alimentar. É possível, foi um pouco difícil para receber esta mensagem de um profeta, especialmente depois de todo esse tempo, quando uma grande confusão no povo, alguns estão zangados com Acabe, e os outros foram muito zangados com este profeta, e este profeta agora fica em frente de ti e diz, o seu último comida, Deus diz, tu podes fazer isso para mim. Não sei. A realidade desta situação. Mas isso é a situação em frente desta mulher. Ok, e agora vamos falar sobre a mulher. E agora nós precisamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 até 24. Precisa alguém com uma voz muito bom para ler isso para nós. Então, versículos 7 até 24. Quem tem uma Bíblia e pode ler isso para nós? Tá bom? E quem tem uma Bíblia pode ler isso? Então, Ivanil, pode ler isso para nós? Não, está na Bíblia. Precisa ler isso na Bíblia. Desculpe. Não, eu não tenho uma versículo, esses versículos, porque é um pouco grande. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te
e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim disse o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua bênção se agravou muito. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo como homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória da minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te, torna a alma deste menino entrar nele. Então o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e viveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse a Elias: vês, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Muito obrigado. Isso é a história completa. E nós precisamos compreender e ouvir tudo isso. Mas vamos voltar no início. Ela não era da israelita. Sarepta era uma área controlada por a Fenícia. Ao lado da costa, mais do norte. Não está lá. Ok. Eu tenho um mapa, mas não está lá. Ok. É do norte de Israel. Ela usou a frase: teu Deus. Teu Deus. Deus do profeta. O Deus dos israelitas. Não é Deus dela.
compreender? O profeta, ele tem uma mulher lá, outra cidade dos gentios, para ajudar-te. Ok, o profeta lá. Mas esta mulher não é da israelita. E talvez não acreditar em Deus. Deus foi para uma gentia com esta tarefa. Ela ofereceu parte do seu plano, como também a benção que a acompanhava. Qual foi esta tarefa? B. Alimenta e dá hospedagem para o profeta de Deus Elias. A resposta dela em versículo 12. Não tenho os recursos para participar nesta tarefa. Eu tenho tarefa para ti. E a resposta, eu não tenho coisas para esta tarefa. Esta é uma das razões que Israel se encontrava sob deste julgamento. Isso é a mesma resposta de Israel. Porque vocês não podem obedecer a Deus e continuar com esta aliança com Deus? Nós não temos coisas para isso. Só precisa examinar o profeta Malaquias. Ele fala sobre estas coisas. Nós não temos custa muito e chata mas mais ou menos a mesma resposta. E vamos olhar, está aqui, desculpa. Ela foi gentios e também diz, eu tenho pouco só para eu e o meu filho. Pergunta. A resposta dela foi com certeza. Eu não tenho coisas para esta tarefa. Isso foi a verdade ou não? Foi a verdade? Não. Ela tem. O que o profeta diz. Tudo o que tem é para mim primeiro. Juan Carlos, pode ler isso para nós? Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que diz. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Isso é outra versão que tem um pouco mais de informações dentro, mas em hebraico isso foi dado. Usar o que tu tens para profeta. E depois, para vocês. Ela tem, mas é tudo. E agora? Nós temos todas as coisas para... Isso foi a receita para fazer este pão. Muito simples, coisas muito simples. E água. E se tem um pouco de sol dentro. E agora, pão de viúva. 1 chávena de farinha. 2 colheres de azeite. E o meio chávena de água. E precisa misturar tudo isso e fazer uma obra como o pão, mais ou menos 5 minutos para amassar. E por quê?
fazer glúten. Glúten? Em glúten? Ok, para fazer glúten. E quando está feito, é isso. Cozinhar para um pouco de tempo. Eu fiz isso ontem à noite. De Raquel, então, mas ajuda-me. Mas só isso. Não exatamente um menu de Whopper, mas ela só tem para isso. E o profeta diz, não faz mal. Faz isso para mim e depois, quando voltar, vai ser mais para ti. Porque Deus diz. Ela tem coisas para essa tarefa. Mas Deus quer todo que ela tem. Não só uma parte, mas todo. E ela tem uma escolha. Isso é o profeta de Deus? Isso é a palavra de Deus? Porque isso é a última comida para o filho e eu. E depois disso vamos morrer. Mas esta promessa de Deus é, se eu faço isso para o profeta, a palavra de Deus diz, eu vou ter mais cada dia até o fim desta seca. Significado? Viva para ela e o filho. Pois, isso é o profeta de Deus? Eu sou os gentios. E esse profeta foi um caminho muito longe para chegar lá. E ela não conhece, não é uma identificação que diz profeta. E agora? Passa o último para o profeta ou não? É a última comida. Não há mais. Talvez isso é uma pequena esperança com este profeta, se a palavra de Deus é a verdade. E ela diz, ok, está bem. E passa para o profeta. E o profeta come. Não exatamente menu. Mas, pois, precisa só. É muito básico. Mas tem tudo o que precisa. Lembra do deserto? 40 anos com maná cada dia. 40 anos. E agora ela tem comida para 3 anos. Cada dia. Volta e está lá. Depois disso, não há mais. Volta, pode fazer. A viúva foi abençoada com o que ela precisava. A mulher, o seu filho e o profeta comerão daquilo que Deus proveu durante os 3 anos. Mas, isso é bom, interessante. A mulher não esperava o casco. Conhece casco? Continente. Casco é uma loja na Espanha, Estados Unidos. E agora conhece. Enorme. Com a IKEA, mas com comida. E podes entrar lá e, então.
não é mal, mas a mulher foi contente. É um problema às vezes com nós e também com Israel, e nós esperamos para, ok, Deus, bom, foi bom comida, gosto muito disso. Hoje em dia isso mais ou menos, o que é isso? Tortilhas. Mas, Deus, eu quero nozes também. E fruta é bom. Especificamente muito gelado. Precisa de gelado. E chocolate. Deus, onde está o chocolate? E mel, muito comum durante estes dias também. Ainda está frio. Coca-Cola. Perfeito. Por que Deus não inclui estas coisas entre as nossas comidas? Porque tu és Deus. Isso é o problema como nós, como humanos, sempre não está contente. Sempre quer mais. Por 3 anos só com isso? Deus, isso é seu profeta. Então, um pouco mais. Onde está o carne? Precisa de carne. Isso foi o problema com Israel no deserto. Sempre queria mais. Por que Deus não adicionar mais coisas? Lembra, isso foi uma cidade ao lado de Israel. E lembra quando nós falamos sobre o problema com Israel, os crentes, quando Israel receber os bênçãos, isso passa para outros países também. Hoje em dia a mesma coisa. Crentes, Deus, quando nós recebemos bênçãos de Deus, isso inclui as pessoas à volta de nós, por causa da influência de nós. E também outra situação é a verdade. Julgamento também passa para o lado das pessoas ao lado de nós. E esta cidade, esta mulher, fica debaixo do mesmo problema de Israel. Por causa de Israel. Então Deus pode adicionar um pouco mais? Deus, Jesus Cristo fala sobre isso. Jesus explica por que nunca devemos esperar o casco em João 6, versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vista, os sinais significado, identificação sobre o Messias, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Porque estas coisas não estão lá. Porque em pouco tempo estas coisas vão ficar mais importantes do Deus. E quando está contente com estas coisas, pode adicionar mais e abençoar mais. Mas estas coisas são muito perigosas. Porque fica em frente do relacionamento com Deus. E Jesus Cristo disse isso. Os israelitas. Vocês estão aqui porque tu tens fome. Não porque eu sou o Messias. Lembra a resposta dos discípulos? Onde vamos? Tu tens a palavra da eternidade. Então. Não, isso é suficiente. Para o profeta e também a mulher. Para 3 anos. E isso foi mais do povo volta dela. E foi o comida comum para todos. Então, nós hoje em dia, talvez podemos incluir essas coisas porque é a comida mais comum de nós. É normal.
Então não é uma coisa estranha, porque hoje em dia nós temos carros e carrinhas e tudo isso, e é mais eficiente para produzir esta comida e fica mais comum para todos. Mas durante estes dias, estas coisas foi uma luxa. Então, depende da situação. Então, mas se nós sempre olhar para o que está ao outro lado, outra casa, não, olha para Deus. Isso, o que aconteceu com a mulher, a próxima situação. O filho da viúva morre. A mulher foi para o profeta para a resposta. Versículo 18. Jéssica, podes ler isso para nós? Então ela disse a Elias: Tenho eu contigo, homem de Deus. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela foi um pouco de confusão. Mas o filho morreram? Provavelmente, não sei, a Bíblia não diz, mas provavelmente por causa, isso foi o último comida, o último jantar para esta família. Ele provavelmente foi já doente por causa disso. Mas como comida cada dia, a situação não muda e finalmente ele morreu. Mas ela, a primeira coisa é para falar como profeta. Por quê? Porque nós temos esta reunião, este acordo. Tu podes ter a minha última jantar para comida, significado, vida para o filho e mim. Mas o filho está morto. O que aconteceu? Acho que isso não é justo. O profeta diz, sim, boa pergunta. Vamos falar com Deus. E o profeta falou com Deus e Deus diz, está concordo. Quem é o próximo? Luís Miguel, pode usar isso para nós? E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto para a casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: Vês aí o teu filho vivo. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso é a resposta porque Deus deixou isso para acontecer. Ela imediatamente, vamos falar com Deus. Deus, nós temos esta ideia sobre toda esta situação, de significado, vida para mim e filho. E agora, Deus diz sim, compreender. Então, e agora o filho está vivo. Mas por que Deus deixa isso para acontecer? Esta última parte. E agora, ela tem completamente confiança em Deus de Israel. Ele é o Deus. Às vezes Deus deixa coisas para acontecer entre a nossa vida para esta razão. Para compreender o poder de Deus. Isso é duro, porque Ele não quer ficar entre essa situação completamente sem esperança, porque normalmente quando alguém morrer, está feito. Mas é uma grande surpresa, o profeta faz isso e Deus faz isso para uns gentios, mulher, o outro país. É uma grande coisa. É uma completamente surpresa. Mas ela agora está fixo. Deus de Israel é o Deus. Jesus Cristo mencionar isso como israelitas, porque ela receber esta benção e os israelitas não querem ouvir isso. E agora? Ana Paula, pode dar isso para nós?
E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus Cristo diz, historicamente, vocês, Israel, a meu povo, vocês não receberam essas bênçãos de Deus. Por quê? Porque o seu coração foi longe de mim. Os gentios receberam essas bênçãos porque ele tem uma vontade disposta para Deus. Esta mulher compreender, ela é um pecador. E no fim, compreender, isso foi o profeta de Deus. E o Deus de Israel é vivo. Mas Israel não quer ouvir isso. Especialmente pelo um jovem que cresceu entre a cidade deles. Jesus Cristo foi dentro da cidade que ele cresceu. Então, não. É muito mal. Então, implicações para nós hoje em dia. As bênçãos de Deus fluem para aqueles que obedecem pela fé e que acreditam nas suas promessas de Deus. Isto é uma verdade tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Hoje, como crentes, somos capazes de ter a mesma atitude de Israel e nos afastarmos de Deus. Podemos ficar focados nos nossos próprios desejos e esquecer de nossas responsabilidades do ministério de Deus. E depois podemos pensar, onde estão Deus e as suas bênçãos? Como a igreja, temos a mesma responsabilidade de Israel. Pedro nos chama uma posição especial de Deus. Mas vós sois as gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa. Fala sobre os crentes, Novo Testamento. O povo adquirido, para que anunciais as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos responsabilidade para ensinar as obras de Deus. Em Lucas, Jesus nos diz que a sua obra deve ser primeiro. Se alguém vir a mim e não obedecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meu ministério primeiro. E depois, os bênçãos. Um acto de fé mostra o seu coração para mim. Tu tens tudo para a minha tarefa. Mas Deus é tudo. Exatamente. E depois, vida. É exatamente a situação. Salmo é muito bonita. Precisa alguém com boa voz para ler isso. Luís Miguel, podes ler isso para nós? Está no papel. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos.
Os olhos de todos esperam em ti, e tu dirás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá os desejos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Isso é nosso Deus. Então, Luís Miguel, podes fechar a nossa culto em oração? Quero agradecer por termos estado aqui na tua presença, ouvir a tua palavra, estudar a tua palavra. Iremos pedir-te que abençoe esta semana que agora vai começar para todos nós, nossos irmãos, nossas famílias, nossos amigos e também para todos os missionários que estão pelo mundo para dar a conhecer a tua palavra. Muito obrigado pelo seu tempo.